A Bíblia diz que depois da morte, o homem será levado para ser julgado. Haverá um juízo para o homem após a morte. Muitas pessoas estão pensando que depois que morreu, acabou. Mas não é isso que a Bíblia diz. Isso é mentira do diabo. Depois da morte, o homem será levado para se apresentar diante do tribunal de Deus, onde nós seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas escolhas, pelo que nós cremos. Não vai adiantar viver o tempo inteiro vivendo na prática do pecado, na cachaça, na bebida, na prostituição, na idolatria, vivendo no velho homem, e quando morrer pedir para o padre fazer uma missa para ele depois de 7 dias de morto. Isso é mentira do diabo. Depois que morrer foi para o inferno, não tem reza que tire do inferno, não tem oração que tire do inferno. Não existe missa de 7º dia, não existe fogo do purgatório. A Bíblia diz que depois da morte nós seguimos ao juízo, e a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia para aqueles que rejeitam o Evangelho de Jesus. Eu vim aqui para falar a verdade das Escrituras Sagradas. Se você crê, você é liberto. Mas se você não crê, você continuará debaixo de condenação do pecado e de religião. No livro de Lucas, no capítulo 18, a Bíblia diz que um jovem rico chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Será que para o homem ser salvo, ele precisa ser evangélico? Não, não precisa ser evangélico. Será que para o homem ser salvo precisa ser católico? Não, não precisa ser católico. Não precisa ter religião nenhuma. Jesus não veio abrir nenhuma religião. Jesus não veio estabelecer na terra nenhuma religião, e nem mandou ninguém construir templo, nem cobrar dinheiro de ninguém, nem vender imagem para ninguém, nem vender crucifixo para ninguém, nem vender reza para ninguém. Tudo que Jesus disse foi, ou uma das coisas que Jesus disse foi: creiam em Deus. Livro de João, capítulo 14, Jesus disse: creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus não mandou ninguém crer em Maria. Jesus não mandou ninguém crer em Padre Cícero, em Frei Damião. Jesus não mandou ninguém crer em pastor. Jesus não mandou ninguém crer em padre, em crucifixo, em nada dessas coisas. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que adorem a Deus, adorem o Pai, Deus, em espírito e em verdade. E o jovem tinha uma religião, igual todo mundo aqui tem uma religião. A maioria das pessoas hoje não conseguem adorar a Deus sem uma religião. Não consegue adorar a Deus sem uma religião. Você não precisa de uma religião. Você precisa nascer de novo, servir a Deus em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz que o Pai, Deus, procura pessoas que não dependam de uma imagem para falar com Ele, porque Deus é espírito e Ele está em qualquer lugar que Ele for buscado. E o jovem disse: o que é que eu tenho que fazer, mestre? Bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Aleluia! E ele disse: quais? Quais mandamentos, Jesus? Maravilha. Aleluia! Jesus disse para ele: não matarás, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e honra tua mãe. E ele disse: Senhor, eu já faço isso. Irmãozinho, tá gravando, tá bom? Fique aqui no cantinho, por favor, tá? Ouça a palavra, tá bom? Jesus disse: não matarás, não roubarás, não furtarás,
não dirá falso testemunho, honra teu pai e honra tua mãe. Jesus não mandou ele procurar a religião evangélica. Jesus não mandou ele procurar o templo dos judeus. Jesus não mandou ele procurar a igreja católica, não mandou procurar Maria, não mandou procurar ninguém. Jesus disse: você quer receber salvação? Obedeça os mandamentos. As pessoas estão enganadas, acham que tem uma religião vai salvá-las do fogo do inferno. Ser evangélico não vai salvar ninguém do inferno. Ser católico nem espírita vai salvar ninguém do inferno. Se o homem não se interessar em obedecer às escrituras, a palavra de Deus, e seguir a Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia com grande poder e grande glória, e disse: todo poder foi me entregue nos céus e na terra. O poder não foi entregue para o pastor, o poder não foi entregue para o padre, o poder não foi entregue para Maria, o poder não foi entregue para Padre Cícero nem São Sebastião. Todo o poder para salvar e para transformar a vida do homem e para levar o homem para o céu está no nome de Jesus, em Jesus Cristo. E aquele homem, quando ouviu Jesus dizer acerca dos mandamentos, aquele jovem disse: ah, Jesus, isso aí eu já faço desde pequeno. Eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo. Era um religioso. O que mais tem no Brasil afora é religião, é dogmas, é liturgias, é costumes. Legal. Aleluia. Legal. Mas Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa. Legal. Ainda te falta uma coisa. Legal. Vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, depois vem e segue. Aquele homem queria se justificar diante de Deus pelo que ele fazia, pelo que ele praticava. Acender vela não vai salvar ninguém. Adorar a imagem de gesso, de barro, não vai salvar ninguém. Ser evangélico não vai salvar ninguém. Eu quero dizer para você: leia a Bíblia e siga a Bíblia. O mandamento de Deus, a lei de Deus, foi escrita para o homem, para todo homem. Não importa a cor, a raça, a religião, a etnia, a língua, o credo. A lei de Deus foi escrita para todos. E no dia do juízo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus vai ajuntar todos os moradores da terra. No dia do juízo de Deus, após a morte, a sua religião evangélica não vai valer de nada para Deus. No dia da sua morte, a sua religião católica não vai servir de nada para Deus. No dia da sua morte, no dia do juízo, a religião do homem, o dinheiro do homem, as coisas dessa terra não vai valer de nada diante do juízo de Deus. Nós não vai ser julgado não é pelo que o pastor diz, não é pelo que o padre diz, é pelo que a palavra de Deus diz. Porque as pessoas não procuram seguir a palavra de Deus, mas estão enfiadas seguindo a homens, seguindo a religião. E aquele jovem também disse assim: ah, Jesus, eu tenho uma religião, já faço essas coisas desde pequeno. Mas Jesus disse: ainda falta uma coisa em você. Falta amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus disse para ele: venda tudo que você tem, reparta com os pobres, depois vem e siga-me. Sabe o que aquele jovem disse? Aquele jovem ficou muito triste, porque possuía muitas propriedades. Aquele jovem tinha boi, tinha terra, tinha carro, tinha dinheiro, tinha herança. Todo dia estava na igreja, estava no templo, estava com a Bíblia na mão, estava com a sua religião. Você pode ir para a missa, você pode acender vela, você pode carregar a cruz nas costas, você pode andar de joelho, você pode dar o seu dinheiro todinho para o pastor, você pode morar dentro da igreja evangélica ou dentro da igreja católica. Se você não obedecer o que Jesus ensinou, você vai para o inferno.
Negão. E eu vim nessa tarde dizer aqui para você que você tem uma alma, e você tem um espírito, e você precisa se reconciliar com Deus enquanto é tempo. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, invocai enquanto está perto. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, de Jesus. Você sabe como é que viviam o povo da geração de Noé? Você sabe como é que vivia a geração que foi destruída pelo dilúvio? Você conhece a história do dilúvio? Você conhece a Bíblia? Chega. Ou você só sabe o que o padre diz para você? Ou você só sabe o que o pastor diz para você? Leia você a Bíblia. Porque no dia do juízo de Deus, a Bíblia diz que todo mundo vai ser julgado um por um. Seus amigos de religião, de cigarro de maconha, de copo de cerveja, de bebida, de balada. Ele pode te acompanhar até a porta do cemitério, mas de lá para frente é você e Deus. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem, de Jesus. Porquanto na época da geração de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Olha, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, Adão e Eva, e eles pecaram. A Bíblia diz que todo fim de dia Deus conversava com Adão e Eva, porque Deus fez o homem do pó da terra, do barro. Deus fez o homem um boneco de barro, mas Deus soprou dentro desse boneco o seu espírito. O homem recebeu o espírito dado por Deus. O homem recebeu a alma dada por Deus e tornou-se alma vivente. Mas sabe o que acontece? O diabo entrou no meio. Deus fez macho o homem e Deus fez fêmea a mulher. Mas o diabo inventou uma terceira pessoa. O diabo sempre entrou no meio. Chegou para Eva e disse: Eva, o que é que Deus disse para você? Porque Deus havia dito para Adão: Adão, você pode comer do fruto que está no meio do jardim, todos eles, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma desse fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Mas o diabo usou a serpente. O diabo hoje está usando a religião. O diabo hoje está usando a política. O diabo hoje está usando o comércio. O diabo hoje está usando a medicina, está usando tudo que ele pode para que o homem se distancie do Criador e coloque objetos ao invés do Deus Espírito. Você não precisa da imagem da Maria, nem da imagem de Jesus Cristo, nem da imagem do Benedito. Você conhece a lei de Deus? Você sabe o que é que a lei de Deus fala sobre isso? A Bíblia diz que é maldição. Deus criou o homem, todo fim de tarde Deus ia conversar com o homem. Conversava com Adão e Eva. Existia comunhão entre Deus e o homem. Entre Adão e Eva e Deus existia comunhão. Não existia religião, não existia padre, não existia pastor, não havia imagem, existia comunhão entre Deus e o homem. E sabe o que é que separou o homem de Deus? O pecado. O pecado separou o homem de Deus e separa o homem de Deus. E a Bíblia diz que quando eles pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden, do lugar que Deus preparou para ele. Sabe o que acontece? O homem veio a morrer. O homem veio sofrer as consequências. Porque para todo pecado existe uma consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna não é pela senhora, é pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que pelo pecado de Adão e Eva, que ouviram a voz do diabo, que desobedeceram o mandamento de Deus, Deus sempre deixou um mandamento para o homem:
Mas o homem, pouco tempo obedeceu esse mandamento e deu ouvido ao diabo. Deixou com que os seus olhos os iludisse. E a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra, se arrependeu de ter feito o homem, mas ele achou graça aos olhos de Noé e disse para Noé: Noé, eu vou destruir toda a raça humana, vou mandar matar todo mundo, Noé, mas eu vou dar um escape para vocês. Noé passou 120 anos pregando a palavra de Deus, 120 anos. Noé dizia para o povo: se arrependam, se arrependam e entrem na arca, porque Deus vai mandar dilúvio, Deus vai mandar chuva e vai matar todo mundo. Era a ira de Deus. Vocês estão pensando que Deus não vai julgar essa terra? Vocês estão pensando que Deus não vai cobrar sobre essa idolatria que as pessoas estão cometendo? É idolatria para todo lado, é idolatria de imagem, de escultura, é idolatria de religião, é idolatria de cantores, é idolatria de pregadores. Noé começou a dizer para as pessoas: olha, Deus mandou construir uma arca, e Deus falou para todo mundo entrar na arca, se arrependerem, porque Deus vai destruir essa geração. Sabe o que é que faziam? Bebiam cachaça. Sabe o que é que faziam? Fumavam, se prostituíam, curtiam e diziam: eu quero curtir, eu quero aproveitar a vida. Mas o profeta de Deus dizia: entrem na arca, deixem suas casas, salvem suas vidas, porque Deus vai destruir tudo isso aqui. Não deram ouvido à voz de Deus, não deram ouvido à voz da pregação do profeta Noé. E sabe o que é que Deus fez? Deus disse: Noé, entre na arca, porque o tempo acabou. Deus tem dado tempo para você, Deus tem dado tempo para essa geração buscar a Deus, livres de pecado, livre de religião, livre de dogma de homens, porque a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Noé entrou na arca e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Começou a chover. Começou a chover, as pessoas começaram a gritar e a dizer: abre a porta, Noé. Agora eu acredito. Agora eu acredito, Noé, que Deus pune, que Deus cobra, que Deus é um Deus que se ira. Deus é amor, mas se você morrer na prática do pecado, você vai para o inferno. Deus é amor, mas se você não confessar Jesus Cristo e deixar de adorar essas imagens de escultura, você vai para o inferno. Bateram na porta, mas Deus fechou a porta. Deus fechou a porta. E 40 dias e 40 noites choveu, e todo mundo morreu. Todos foram destruídos, todos se perderam. Apenas Noé e a sua família escapou do juízo, da ira que Deus mandou. 8 pessoas escaparam do dia do dilúvio, apenas 8 pessoas. Aí a Bíblia diz: como escaparemos nós, se não atentarmos, se não buscarmos uma tão grande salvação que só pode acontecer por meio de Jesus Cristo, só por meio de Jesus. O jovem, quando ouviu Jesus mandar ele dividir o que ele tinha com os pobres e depois seguir a Jesus, ele saiu triste, porque era rico e dono de muitas propriedades. É por isso que a Bíblia diz assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque o seu coração está preso no dinheiro,
A Bíblia diz: aonde tiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Você conhece a lei de Deus? Talvez você seja uma pessoa religiosa, uma pessoa até fervorosa, uma pessoa que faz seus rituais, seus compromissos com fé. Mas a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. A fé que agrada a Deus é uma fé direcionada a Jesus Cristo, apenas a Jesus. E as obras precisam ser obras que sejam produzidas pelo Espírito de Deus, e não por sacrifício de homens. Aleluia. Deus não aceita nenhum tipo de sacrifício do homem. A Bíblia diz que as nossas obras, os nossos feitos, são como trapo de imundícia diante de Deus, porque todos nós nascemos condenados para ir para o inferno, porque todos nós nascemos em pecado. Só teve um que não pecou e que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia: Jesus Cristo. Todos pecaram. A Bíblia diz: porque todos pecaram e distante estão da glória de Deus. Maria pecou, foi uma pecadora, foi usada por Deus e cumpriu o papel dela de servir a Deus. Mas Maria pecou. Maria não ressuscitou, não está no céu, está aguardando o dia do juízo para se encontrar com Deus. Eu quero dizer para você, a lei de Deus foi escrita para apresentar para nós o pecado. A lei de Deus foi escrita para dizer para nós o que é pecado, o que é certo e o que é errado. Pecado não é o que a igreja evangélica diz que é pecado. Pecado não é o que a igreja católica diz que é pecado. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. É o que foi escrito para nós obedecermos e crermos. No livro de Êxodo, no capítulo 20, a Bíblia diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Se você tem uma Bíblia, acompanhe aí, olha aí na sua Bíblia. Se você não tem, eu vou te dar uma Bíblia agora, pode vir buscar. Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para vós imagens de escultura de tudo que está em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, não se dobrarás a elas, não oferecerás culto a elas, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visito a maldade do pai nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. A Bíblia diz que adorar a imagem de Maria, de São Benedito, de Padre Cícero, de Jesus, qualquer tipo de imagem de quem já morreu, a Bíblia diz que é maldição e é pecado. Mas as pessoas acreditam na religião, na tradição, e por isso estão caminhando para o inferno, estão caminhando para o abismo como ovelha que não tem pastor. No livro de Salmo 115, a Bíblia diz: os ídolos das nações, os deuses das nações, são de prata, de ouro, de gesso, de barro, de madeira. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Semelhante a eles serão todos aqueles que o seguem e o adoram. É por isso que você não consegue entender a pregação da palavra de Deus, porque você está adorando imagens de escultura, está rezando para quem já morreu. E a Bíblia diz que o pecado de idolatria é igual o pecado de feitiçaria. Aquele jovem saiu triste e foi embora, desistiu do plano da salvação,
e continue com a sua religião. Continue com a religião. Religião é facção, religião é divisão, mas a igreja de Jesus, ela é uma. E a igreja de Jesus não é templo, nem católico, nem templo evangélico. A igreja de Jesus Cristo é um povo que está ligado em Jesus, no corpo de Cristo, através da palavra de Deus e através da fé. Igreja de Jesus não tem CNPJ, não tem cor. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito de pedra, de tijolo. Não. Igreja evangélica não é templo. Templo evangélico não é igreja de Deus. Não é. Não é a casa de Deus. Deus não habita em casa feita por mão de homem, a Bíblia diz. Jesus Cristo está para voltar. Jesus fez uma promessa que Ele voltaria. Eu quero dizer para você nessa tarde: pede perdão a Deus dos seus pecados. Deixa de adorar as imagens de escultura. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio que até um telhado de uma casa que tem uma imagem de escultura é maldita. É isso que a Bíblia diz. Você vai acreditar em quem? No que a Bíblia diz? Ou no que a religião que foi criada para ganhar dinheiro diz? Jesus contou uma parábola. Jesus contou uma história. Que existia dois homens, um rico e um pobre. O pobre era um mendigo. O nome dele era Lázaro. Existia também um rico que andava no carro bom, tinha uma casa boa. O pobre mendigo vivia na porta do rico, querendo comer alguma coisa, mas nem as migalhas ele tinha para comer. Não ganhava nada do rico. Um dia a morte veio, porque eu quero dizer para você que a morte vai vir para todo mundo. A morte vai vir para o pobre, a morte vai vir para o rico, a morte vai vir para o que tem religião e para o que não tem religião. A morte veio e levou o rico. Jesus contando essa parábola. E a Bíblia diz que o rico acordou no inferno. O rico acordou no inferno, e no inferno o rico clamou e disse: meu Deus, tenha misericórdia de mim, que eu estou aqui nesse tormento, nessas chamas. Depois que estiver no inferno, não adianta o padre fazer uma missa de 7º dia. Depois que chegar no inferno, não adianta pagar R$300 para ele fazer uma missa de 7º dia, porque isso é mentira do diabo. Não existe missa que tire ninguém do inferno. Leia a Bíblia, para não ser enganado por ninguém. O rico estava no inferno, em tormento. E quando ele estava no inferno, ele olhou para frente e viu aquele que era mendigo lá na terra, mas ele estava no paraíso. Estava no paraíso. E o rico disse: Pai Abraão, faz com que Lázaro molhe com a sua ponta do seu dedo com água, refresque a minha língua, porque eu estou no tormento. É por isso que a Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Curtir o carnaval, curtir a balada, curtir a cachaça, curtir a prostituição, rezar para quem já morreu, rezar para a imagem de escultura, ter uma religião, dar dinheiro para religioso e no final descobrir que perdeu seu tempo e que vai ser lançado no inferno, porque deixou de seguir aquele que é o dono do céu, Jesus Cristo. Jesus disse assim: venham a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O rico no inferno se agoniou e disse: Abraão, pai Abraão, faz com que Lázaro refresque a minha língua com um pouquinho de água.
com o dedo molhado com água. Mas Abraão disse: não, na terra você teve o que você quis, na terra você teve as suas escolhas, só existe dois caminhos, o céu e o inferno. Não existe fogo de purgatório, não existe missa para quem já morreu. Se morreu no pecado, se seguir a Jesus Cristo, vai para o inferno. O rico se agoniou, clamou por misericórdia, mas não houve misericórdia para ele, porque a misericórdia de Deus é para quem se arrepende. Se arrepender de quê? Se arrepender dos pecados, se arrepender do que é pecado, deixar de adorar essas imagens de escultura, deixar a prática do pecado, da cachaça, da prostituição, do adultério, da mentira, deixar a religião e ser liberto em Jesus Cristo. Porque há um salário para todo trabalho. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a pior morte que existe é a morte espiritual. As pessoas tomam remédio daqui, remédio de lá, vacina daqui, vacina de lá, para não morrer. Fazem plano de saúde caríssimo, fazem diversos tratamentos plásticos, cirurgias, para se manter novinho, bonitinho, novinha e novinho. Mas se a tua alma, como é que está? Podre diante de Deus, suja diante de Deus. A Bíblia diz que no céu só entra lavado e remido pelo sangue de Jesus. Maria não derramou sangue nenhum, Pedro não derramou sangue nenhum. Jesus Cristo foi o único que morreu numa cruz no meio de dois bandidos, e o único que ressuscitou ao terceiro dia e foi para o Pai no seu próprio corpo. Maria continua debaixo da terra, não ressuscitou, não subiu ao céu, está aguardando, a alma dela está aguardando o dia do juízo, e o corpo está debaixo da terra. A Bíblia diz que todo mundo vai ter que ressuscitar um dia para o acerto de contas. A Bíblia diz que Deus vai ajuntar todas as nações da terra. Diante de Deus vai se ajuntar rico, pobre, branco, mulato, todo mundo, toda a nação da terra, toda a população da terra vai ter que ressuscitar. Então não adianta dizer que vai curtir a vida, vai aproveitar a vida enquanto é novo, enquanto é nova. Ah, vou aproveitar o meu dinheiro, meu carro importado, meu cavalo, meus bois, minha terra, meus prazeres da vida. Aproveite, aproveite mesmo. Mas saiba de uma coisa, você tem uma alma que vai entrar dentro do corpo, seu corpo vai ressuscitar um dia. A Bíblia diz que todo mundo vai ressuscitar. A alma vai ter que sair de onde tiver. Se tiver no inferno, vai sair do inferno para entrar dentro do corpo. Se tiver no paraíso, vai sair do paraíso para entrar dentro do corpo. E a Bíblia diz que Deus vai ajuntar todo mundo vai se ajuntar diante do trono de Deus. E diante do trono de Deus, do juízo de Deus, não é a Maria que vai estar lá sentada. Maria também vai estar lá ajoelhada para ser julgada por Deus. Porque Maria é uma criatura, foi uma criatura e não uma deusa. Nunca foi. Foi uma serva do Senhor e é uma serva do Senhor. Maria foi uma serva de Deus, que foi usada por Deus. Mas ela está morta, está debaixo do chão. A sua alma está aguardando o dia do juízo para ela entrar no céu. Você também pode ser um servo de Deus, assim como Maria foi. Mas Maria não pode salvar você, nem pode ouvir você, porque ela está morta. Mas Jesus Cristo, Ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu no seu próprio corpo. Maria não ressuscitou. Assim como todo mundo que nasceu está morto, esperando o dia do julgamento de Deus. Você vai deixar de acreditar na palavra de Deus? Ou vai acreditar em pastor? Ou vai acreditar em padre? Ou vai acreditar em papa? A Bíblia Sagrada não é de religião, não é da igreja evangélica, não é da igreja católica.
Tudo que está escrito aqui é para aviso nosso. Se você crê, você obedece e você é salvo por Jesus. Se você não obedecer, você continua aí na sua religião, debaixo de uma condenação. Olha, o dia do juízo de Deus está vindo aí. Não importa se você é pobre, se você é rico, a sua cor da sua pele. Todo mundo diante de Deus vai ter que ficar ajoelhado diante do trono de Deus. A Bíblia diz que todo mundo vai ter que se ajoelhar diante de Deus e vai ter que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo é o Salvador, só Jesus Cristo pode te ouvir. A Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Maria não ouve você, Padre Cícero não ouve você, São Sebastião não ouve você, qualquer um que morre não ouve mais a gente, porque ninguém subiu ao céu, estão debaixo da terra. A Bíblia diz assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que só existe um que é advogado do homem, entre Deus e o homem só pode haver Jesus. Mas o diabo, o enganador, aquele que enganou Eva, aquele que enganou Adão e Eva lá no paraíso, continua enganando as pessoas, colocando a Maria como a rainha dos céus, colocando a Maria como uma deusa, colocando as imagens do Padre Cícero e de outros que já morreram como alguém que pode ouvir e fazer alguma coisa por você, mas não faz, não pode, não ouve, não vê. E a Bíblia diz que é maldito aquele que compra uma imagem, maldito aquele que faz, maldito aquele que vende, maldito aquele que presta homenagem, culto às imagens de escultura. Leia a palavra de Deus, examinai a Bíblia, porque o tempo está acabando. Aquele rico no inferno disse: Abraão, faz com que Lázaro ressuscite, faz com que Lázaro ressuscite. Eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Mas Abraão disse: não, lá tem os profetas, lá tem a lei de Deus. Pare de seguir religião e siga a palavra de Deus. Pare de seguir homens. Esqueça tradição e siga o dono do céu, que é Jesus Cristo. O rico, quando estava no inferno, ele olhou e viu um mendigo no paraíso. E aquele anjo disse, Abraão disse: você tem o que você buscou. Na terra tu tivesses os luxos da terra, e esse só aflição. Agora ele é consolado, pobre, e tu és atormentado. Aquele pobre não tinha comida para comer, não tinha bens materiais, os cachorros lambiam suas feridas, as suas chagas, mas ele era servo de Deus, temente a Deus, obedecia a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo breve voltará. O mundo está aí e tudo está se cumprindo. Terremotos, maremotos, guerra, fome, doença, tudo está escrito na palavra de Deus. Os discípulos perguntaram para Jesus quando que seria o fim, e Jesus disse: tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Não siga religião nenhuma, leia a Bíblia e siga a Bíblia, porque nós estamos vivendo nos últimos tempos e Deus nunca veio trazer religião para ninguém. Quem matou Jesus foi religioso, quem matou Jesus foram os sacerdotes, foi quem estava com a Bíblia na mão, mas usando a Bíblia para ganhar dinheiro. Você está achando que Deus quer o seu dinheiro?
Deus não quer o seu dízimo. Deus não quer o seu dinheiro. A Bíblia diz que o homem é templo do Espírito Santo. Igreja evangélica, nem igreja católica, não é a casa de Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. O templo de Deus é o corpo do homem. Quando ele entrega a sua vida para Jesus e obedece a sua palavra, o Senhor mora nele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não precisa ser evangélico. Você não precisa de uma imagem. Você não precisa de um pastor. Você não precisa de um padre. Você precisa se arrepender e ser morada de Deus e obedecer a Jesus Cristo. É isso que o homem precisa. Religião está cheia. O que não falta é religião. Para tudo que é lado, para tudo que é gosto, para tudo que é tipo. Mas se hoje Deus pedir a sua alma, o que é que você tem preparado? Para quem será? A Bíblia diz que um homem rico mandou fazer galpões enormes, encheu os galpões com a sua lavoura, com o seu trigo, com os seus cereais. Estava com muito dinheiro, reserva no banco. E na sua casa o rico disse: alma, descansa, bebe, folga e vai curtir, vai se alegrar, porque agora tu tem bens para muitos dias. Quanta gente enganada e caminhando para o inferno, porque teu dinheiro vai ficar, a tua moto vai ficar, o teu carro vai ficar, a tua terra vai ficar, a tua mulher, o teu marido, tua esposa. Mas se Deus pedir a sua alma hoje, você tem preparado o que para Deus? Você está servindo a Deus, você está servindo Maria? Você está servindo a Deus ou está servindo Benedito? Só existe um Deus. O que você olha para essas imagens? O que você reza para essas imagens? Se existe só um Deus, que tanto de Deus é esse? Só existe um Deus e um advogado entre Deus e o ser humano, o seu Filho Jesus. Quem ora para Deus pedindo para Maria, ele não ouve. Quem ora para Deus pedindo para o Padre Cícero, ele não ouve. Porque o único responsável pela intercessão entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Leia a Bíblia. Se você quiser uma Bíblia, eu tenho aqui para dar uma de presente para você, nova. Mas leia a Bíblia, não siga pastor, nem siga padre. Siga o Evangelho. Porque Jesus não morreu em vão por você. Os homens inventaram religião para ganhar o seu dinheiro. Igreja católica quer o seu dinheiro. Igreja evangélica quer o teu dinheiro. Espiritismo quer o teu dinheiro. Centro de macumba quer o teu dinheiro. Mas Jesus disse: o que vocês receberam de graça, dê de graça. E a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente que Deus dá para o ser humano, quando ele reconhece que o Deus Espírito, que está no céu, que é representado na terra através de Jesus Cristo. Deus não pode ser representado por uma imagem. Jesus não é representado por uma imagem. A Bíblia diz que Deus fez um homem à imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus. O homem não é de barro, o homem é de carne e osso, e tem espírito, e tem alma. Quem representa o homem na terra tem que ser, quem representa Deus na terra tem que ser o ser humano, sendo o templo do Espírito Santo e não essas imagens malditas. Serva ao Senhor Jesus. Saiba de uma coisa, você tem uma eternidade. Você tem uma eternidade ainda para passar por ela. Depois que morrer não acabou não. Depois que morreu não acabou. A Bíblia diz que ao tocar a última trombeta, todo mundo vai ressuscitar. E a alma vai sair de onde tiver, entrar dentro do corpo, para prestação de conta. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse assim: a Bíblia diz: e todo aquele, não importa a religião, nem se é rico, nem se é pobre, e todo aquele que não tiver o seu nome escrito
no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vai ser lançado no inferno aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida. Nicodemos tinha uma religião também. Nicodemos disse para Jesus: Mestre, nós sabemos que tu vieste de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos, uma coisa eu digo para você: aquele que não nascer de novo não pode entrar no céu. Para entrar no céu, não é porque é católico que vai para o céu, não é porque é evangélico que vai para o céu, não é porque tem uma religião que vai para o céu. Religião é lixo para Deus. O homem precisa se arrepender dos seus pecados e obedecer o mandamento de Deus e seguir a Jesus Cristo, porque quem salva não é Maria, não é imagem, é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que adorar a imagem é uma maldição. A Bíblia diz que as cidades de Sodoma e Gomorra eram duas cidades que faziam de tudo que não agradava a Deus. Era homem com homem, era mulher com mulher, era idolatria. E a Bíblia diz que Deus mandou 2 anjos lá, nas cidades de Sodoma e Gomorra. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Levítico? Livro de Levítico, a Bíblia diz: não se deitarás homem com homem, como se fosse mulher, porque a abominação é ao Senhor Deus. Não se deitarás mulher com mulher, como se fosse homem, porque é abominação ao Senhor Deus. Deus está irado com essa geração. Essa geração que só pensa em dinheiro, essa geração que só pensa em religião, essa geração que só pensa em sexo, que só pensa em droga, que só pensa nas coisas materiais. E a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que Deus mandou fogo e enxofre e matou todos os moradores de Sodoma e Gomorra. Escapou apenas Ló com a sua família. Até a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Deus disse: não olhe para trás. Jesus irá voltar. Jesus fez uma promessa. Foi por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nem todo mundo é filho de Deus. Jesus disse: vão e pregue o evangelho à criatura, a toda criatura. O homem só passa a ser filho de Deus quando ele nasce do Espírito de Deus, quando ele recebe o Espírito Santo, ele torna-se um filho de Deus. Se você quiser ser filho de Deus, você precisa deixar de adorar essas imagens, deixar de ser mariano e ser um cristão, seguir a Cristo, somente a Jesus. A mulher samaritana, uma mulher que vivia na Judéia, chegou para Jesus. Mulher que vivia em Samaria chegou para Jesus e disse: Jesus, onde que se deve adorar a Deus? É no templo ou no monte? E Jesus disse para ela: mulher, o lugar de adorar a Deus não é no templo, nem é no monte, nem em religião. O lugar de adorar a Deus é em espírito e em verdade. Deus procura as pessoas que adoram o Pai em espírito e em verdade, em sinceridade, sem idolatria, sem imagem. Deus odeia imagens de escultura. O dia do juízo está chegando. Se você realmente estiver interessado em receber salvação, você vai pesquisar, você vai estudar a Bíblia, você vai ler a Bíblia,
Você vai orar a Deus na tua casa e não a imagens. Jesus disse assim: tudo que vocês pedirem, peça ao Pai, peça a Deus, em meu nome. É para orar em nome de Jesus. Não é para ficar rezando para morto, praticando pecado de feitiçaria, de macumbaria. Rezar para morto, rezar para imagem é falar com morto. Ora ao Pai, em nome de Jesus, que Ele ressuscitou e está vivo. Se você morrer adorando imagem de escultura, você vai para o inferno. Se você morrer adorando Maria, tu vai para o inferno. Se tu morrer adorando imagem de escultura, tu não vai ter salvação. Adore Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados. Porque só Jesus Cristo pode perdoar, só Jesus Cristo pode salvar. E adoração de imagens, veneração de imagem é abominação a Deus. É por isso que a Bíblia diz, que do céu se manifesta, olha o que a Bíblia diz, do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, porquanto as suas mulheres deixaram o uso natural do homem e se inflamaram mulher com mulher, cometendo torpeza, mas receberão de Deus a sua recompensa conforme os seus atos, porquanto os homens deixaram de adorar o Criador, o Pai, que está no céu sentado no trono, porque no céu não tem nenhuma senhora, no céu só tem um Senhor, um Salvador, Jesus Cristo. Leia a Bíblia, veja o que a Bíblia diz. Porque a ira de Deus se manifesta do céu sobre os filhos da desobediência. Aleluia. O tempo está acabando, esse mundo vai ser entregue na mão do diabo, logo, logo. Há uma profecia da marca da besta. Todo mundo só compra, só vende com a marca da besta. Tudo está sendo implantado aí. Só vai comprar, ou só vai vender com 666, a marca da besta. O sistema está sendo implantado já. Vai haver uma nova moeda, um único dinheiro para o mundo inteiro. Uma única religião para o mundo inteiro. Uma única polícia para o mundo inteiro. Um único governo para o mundo inteiro. É a globalização, é a unificação da moeda, das religiões, das polícias, dos governos. O diabo, a Bíblia diz que é o Deus desse século. A Bíblia diz que o Deus desse mundo é o diabo. Se o Deus desse mundo fosse Jesus, as pessoas estavam obedecendo a palavra de Jesus, porque a palavra de Deus de Jesus disse assim: eu e as minhas palavras somos um. Quem rejeita a Bíblia, quem rejeita o que está escrito no Evangelho, está rejeitando o Evangelho. Não tem como o homem chegar a Jesus a não ser pela Bíblia. Não tem como o homem chegar a Deus a não ser por Jesus. Enquanto é tempo, dobra os seus joelhos na tua casa, diante de Jesus Cristo, não diante dessas imagens. Isso é maldição diante de Deus. Leia a Bíblia para ver o que a Bíblia diz. E peça perdão a Deus. Fala: Jesus, me perdoa. E siga os ensinamentos dele. Onde é que você vai encontrar o ensinamento de Jesus? Não é dentro de religião evangélica, nem dentro de religião católica. Você vai encontrar na Bíblia, na palavra de Deus. Não seja escravo de homens. Religião quer o teu dinheiro, toda ela. Mas Jesus quer que você seja discípulo dele. E de pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de Jesus, para arrependimento de pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu vim até esse lugar para avisar para você, que amanhã você pode não estar vivo,
Hoje você pode morrer, amanhã você pode não ter mais vida, e a oportunidade é agora, de você fazer uma aliança com Deus. Você não precisa ser evangélico, e não é para ser, nem ter religião nenhuma, é para ser um servo de Deus, um filho de Deus, através de Jesus Cristo, recebendo o Espírito Santo. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados, e o vosso nome escrito no livro da vida. Maria não vai te ouvir, Padre Cícero não vai te ouvir, Sebastião não vai te ouvir. Todos que nasceram, desde o primeiro homem até a última pessoa que morreu, vai para o lugar de espera. A alma vai para debaixo do chão, aguardar o dia de ressuscitar, para a prestação de conta, juntamente com a alma. Deus fez o corpo do homem, e Deus vai requerer do homem, pelas suas práticas, pelo que ele crê, a quem ele segue e o que ele faz. Está pensando porque é evangélico vai para o céu? Está pensando porque é católico vai para o céu? Precisa estar dentro do Evangelho, tem que seguir o Evangelho, examinar as Escrituras. Se alguém ouviu a palavra de Deus, se alguém ouviu a mensagem que foi pregada nessa tarde e quer examinar a Bíblia, e quer uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui para dar, eu tenho Bíblias para dar para você. Examine as Escrituras. Não há outro meio de o homem ser liberto. A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Aquele que vive na prática do pecado é escravo. O homem não consegue deixar a bebida, não consegue deixar as drogas, não consegue deixar a mentira, não consegue deixar a prática do velho homem, se não for através do Espírito Santo. O homem precisa tornar-se uma nova criatura. Isso é capaz quando ele crê em Jesus e crê na palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Precisa de vela para ser adorada, precisa de missa para ser cultuada, precisa de andor para ser conduzida. É um Deus vencido, não anda, não fala, não ouve, não vê. É morto e morto, não possui poder, é feito de barro, é um Deus falido, é um Deus vencido. É bem diferente do meu Cristo vivo. Eu ando com Ele, Ele anda comigo. Eu falo com Ele, e quando Ele fala eu ouço sua voz. Converso com Ele sem hora marcada. Pode ser, irmãos. Dia de noite ou de madrugada. É bem diferente. Ele Pode ser, irmãos. Nós estamos aqui na cidade de Maravilha, em Alagoas, amém? Nós vamos entregar algumas Bíblias a algumas pessoas que ouviram a palavra de Deus aqui. Eu quero agradecer às irmãs que contribuíram. Tem umas irmãs aí que contribuíram, ofertaram, tá bom? E a todos os irmãos que oraram por nós também. E nós vamos concluir aqui. Nós vamos procurar um posto de combustível pra gente dormir. Tá eu aqui e o Pedro, vem cá, Pedro. Tá eu e o Pedro hoje aqui. Dá paz do Senhor pros irmãos aí. Tá aí o Pedro aqui, pregando a palavra de Deus, amém? Então a gente vai procurar um posto para dormir. E tem a próxima cidade que a gente vai aqui. Nós estamos aqui aqui é Posto das Trincheiras, com perdão, tá? Aqui não é Maravilha não, desculpe. A cidade aqui é Posto das Trincheiras. Eu ando com Ele, Ele anda comigo.
A cidade aqui é Poço das Trincheiras, eu errei. Não é Maravilha não, Maravilha é a próxima cidade. Tem Maravilha e tem a próxima cidade aí que é... esqueci o nome agora, tá? Mas eu vou lembrar. Tá bom? A gente vai pro posto de combustível agora. Talvez mais tarde a gente faça uma live para conversar com os irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos aí em nome de Jesus, amém? Eu ando com ele, ele anda comigo, eu falo com ele, e quando ele fala eu ouço sua voz. Converso com ele sem hora marcada, de dia, de noite ou de madrugada. Ele é diferente, ele é glorioso, ele é o Jesus dos crentes. É bem diferente, ele é glorioso, é o Jesus dos crentes. Cidadezinha pequenininha, mas tem muita gente aqui, ó, escutar a palavra de Deus, tá vendo? Mas é só pelo Espírito Santo mesmo, irmão. A gente prega a palavra de Deus, é nosso dever pregar a palavra, mas essa é a nossa função, né? Amém? Então tem umas pessoas ali que escutaram, aí eu vou dar uma Bíblia para eles, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos os irmãos, vou concluir aqui. O som foi longe, irmão, aqui. Pai do Senhor, vou concluir. Deus abençoe.